Vocês estão me ouvindo aí? Conferindo porque aquele dia eu comecei falando e ninguém estava ouvindo, né? Deixa eu abrir o chat aqui. Bom dia, Juliana. Bom, hoje é o nosso terceiro encontro, certo? Vamos tratar aí de ética e cidadania. Selecionei os 6 autores lá que eu mencionei na aula passada. Deixa eu só ajustar a câmera um pouquinho aqui. Aí, tá melhor. Bom dia, Barroso. Como é que você tá, meu camarada? Quanto tempo? De boa? Bom dia, Brenner. Então tá bom. Bom, então vamos falar aí, começando falando das questões éticas, né? E aí a gente passa para a questão da cidadania, acaba que elas vão estar relacionadas ali em grande medida, correto? Justamente para contemplar aí os conteúdos mais cobrados nos últimos 10 anos do Enem, certo? Então, quando eu falo de ética, a princípio eu estou, né, não estou fazendo uma diferenciação em relação às questões morais, né? Talvez isso adquira ali mais para frente uma conotação um pouco diferente, mas eu estou falando aqui, né, desta dimensão do certo e errado, do que deve ou não ser feito, do que é prudente ou não, e por aí vai. Duas. Deve ser. Parece um bife também, ó. Pode ser bife. Tem um microfone aberto aí, peraí. Não, é o seu. Ana, aí, beleza, valeu. Então, essa questão ela começa com a figura de Sócrates, pelo menos formalmente, né, considerado assim o pai da ética, quando ele passa a tentar determinar de um ponto de vista racional o que seria o correto e o incorreto, né? Ele passa, na medida em que ele conduz a filosofia das questões da physis, da natureza, para as questões do anthropos, para as questões humanas, ele vai entrar, né, nessa dimensão aí ética, certo? Mas, normalmente, quando se trata de ética, não que não possa cair sobre, né, a ética socrática, mas, normalmente, quando eu falo de ética na antiguidade, né, em termos de Enem, é muito comum o Enem recorrer à teoria aristotélica, né? O Aristóteles é um dos autores que mais caem, e normalmente quando cai sobre a teoria aristotélica se trata das questões éticas. Lembrando que, estou falando aqui, né, de maneira muito superficial, porque se trata de uma revisão, né, de forma muito resumida, portanto, que as questões, né, filosóficas, éticas na antiguidade, elas estão diretamente ligadas, ou seja, vinculadas às questões políticas. Por que isso? Bom, a gente sabe que a filosofia vai nascer, né, num dado contexto, mas que vai alcançar o seu ápice, o seu auge, o seu momento áureo, né, na sua época de ouro, na época clássica, num contexto político democrático, certo? Então, a noção de certo e errado, num primeiro momento, ela está pautada nas questões públicas, nas questões coletivas. A noção de correção sobre as ações, ela está vinculada não somente, né, à ação em si, mas como aquela ação se relaciona do ponto de vista, né, coletivo. Então, as questões éticas, elas estão vinculadas a um caráter político, né? O contexto clássico, o contexto, né, áureo é esse. A questão ética, né, o ethos, né, humano, ele está pautado por uma questão política, né? E aí, já puxando direto para o Aristóteles está trazendo essa ideia de que as ações humanas estão direcionadas a um fim, assim como todas as questões de maneira geral, mas aqui, né, especificamente, as ações humanas, e que esse fim ele está determinado também por uma questão coletiva. Ou seja, ainda que o exercício da excelência do indivíduo particular dependa ali do bom uso, né,
da sua razão em vistas de uma virtude, esse bom uso ele acaba perpassando, no final das contas, a questão coletiva. Como assim? Ora, se faz necessário que cada um cumpra aquilo que lhe é próprio, para que, no final das contas, todos possamos gozar daquela felicidade, daquela plenitude, daquela eudaimonia, né, que é o termo utilizado. Então, é muito comum se referenciar ao sistema ético, ao modelo ético, à teoria ética aristotélica, como uma ética eudaimonista, certo? Ou seja, uma ética que visa a felicidade. Lembrando que, né, quando eu falo de visar, eu estou me referindo aqui à causa final, ao telos. Então, uma ética teleológica, as coisas têm uma causa última, né, um fim último. Por que que o fim último das ações seria felicidade? Porque ela é a única coisa que é buscada como fim em si mesmo, segundo Aristóteles. Tudo que nós buscamos, né, visa uma outra coisa que, no final das contas, visa a felicidade. Então, se eu estou buscando passar num vestibular, é porque eu quero entrar para o ensino superior, eventualmente porque eu quero adquirir um conhecimento mais, né, mais elevado, ou porque eu quero ter mais chances de conseguir um emprego, e porque pessoas com ensino superior costumam ter salários melhores, mas tudo isso visa uma outra coisa que, na análise dele, em última instância, visa essa situação, né, essa condição de plenitude. A plenitude, então, ou essa felicidade, né, a tradução mais comum, mais simples, ela não é algo transitório, algo efêmero, ela é algo mais, né, consolidado, algo mais duradouro. Então, o que Aristóteles está dizendo? Se faz necessário que cada um entenda o que lhe é próprio, para buscar de maneira correta, racionalmente falando, aquilo que lhe é próprio, para que possamos coletivamente, né, usufruir desse estado de plenitude. Certo? Ou seja, se uma parcela considerável não o faz, se uma parcela considerável, né, agir de forma idiota, né, o idiotés, aquele então que vai desconsiderar as questões, né, políticas coletivas, né? Se eu tiver um idiota ou um grande conjunto de idiotas dentro de uma sociedade, isso vai prejudicar, isso vai dificultar, isso pode ser um empecilho para o alcance dessa eudaimonia, para o alcance dessa plenitude, certo? Então, há um caráter político nas questões éticas, né, que é impossível de desassociar dentro dessa teoria. Isso está em Aristóteles, isso também já aparece em grande medida em Platão, isso, né, já está esboçado lá em Sócrates. Pessoal, como é que eu percebo isso em Sócrates, havendo ali uma distância considerável para as questões aristotélicas? É você percebendo a própria figura socrática, né? O modo de agir, as preocupações e vamos dizer assim, os fundamentos apresentados pelo próprio Sócrates, né? Na medida em que ele vai ali questionando, na medida em que ele vai, né, estabelecendo aqueles diálogos, a sua influência sobre os demais tem justamente a ver com essa ideia, né? A ideia de que é preciso que se saiba a verdade para fazer as coisas certas, e fazendo as coisas certas, eu acabo por contribuir para, né, essa vida política, essa vida em sociedade, essa vida que envolve o outro. Então, quando eu falo de uma democracia, eu não posso deixar de falar da cidadania. A noção de cidadania na antiguidade é um pouco diferente, né? Talvez até mais do que um pouco, né, da noção de cidadania hoje. Quem era o cidadão na Grécia Antiga? O cidadão era aquele indivíduo capaz de discutir, de discorrer sobre as questões públicas, né, no âmbito público, coletivamente. Então ele está lá na ágora conversando com as pessoas, debatendo, buscando aquilo que seria mais adequado. Esse é o cidadão. Qual a importância do cidadão?
Ora, o cidadão é responsável pela decisão que cabe a todos os outros indivíduos, mesmo aqueles que não são cidadãos dentro daquela, né, polis grega, certo? Então, o exercício da cidadania, por exemplo, diz respeito à questão do voto, à questão dos debates públicos, dos diálogos, né? Então, quando o Sócrates está apresentando isso, né, o Platão, de maneira ligeiramente diferente, nota-se, né, a relevância da questão pública no que diz respeito às questões éticas. Como assim, professor? E o mesmo se aplica à teoria aqui no caso do Aristóteles. Se eu tenho um cidadão, né, se eu tenho um cidadão que participa da vida política, mas do ponto de vista moral, ele não está bem orientado, ou seja, ele não está se orientando por aquilo que é correto, ele faz aquilo que lhe parece ser proveitoso de um ponto de vista particular. Então, sei lá, ele é um idiota egoísta. Vamos colocar aí um cidadão hipotético. Na hora de votar, suponha que ele tenha apoio de outros cidadãos. E ele consiga, a partir de uma boa retórica, convencê-los do seu ponto de vista, das suas ideias, dos seus valores. Esse sujeito, ele pode levar aquela cidade-estado, aquela polis, a decidir algo que seja proveitoso para um pequeno grupo, ou só para ele, e prejudicial para o coletivo. O exercício da cidadania, nesse contexto, ele, né, tem um impacto político gigantesco, as coisas estão diretamente relacionadas. Então, na leitura do próprio Sócrates, né, saber o que é certo, e isso não difere muito em Platão, é fundamental, é importantíssimo para decidir aquilo que é o melhor para a polis, para a cidade-estado, para os indivíduos de maneira geral. Isso, quando eu trago para o nosso tempo, não é tão diferente. É só você pensar na importância da decisão política, por exemplo, numa democracia representativa, como é o caso do Brasil. A escolha do representante político, né, ela não pode ser feita, ou pelo menos, veja, não deveria ser feita em vistas, né, de algo exclusivamente particular, de uma orientação, né, muito fechada, que não contemple as questões coletivas. Porque senão, né, aquele governante, seja o que ele está governando, município, estado, uma nação, né, enfim, ele vai atuar de maneira prejudicial ou de maneira problemática. Então essa já era uma preocupação lá na Grécia Antiga, certo? É por isso que o Aristóteles vai falar da questão da possibilidade da eudaimonia a partir de critérios, né, deliberativos racionais e o alcance da mesma do ponto de vista coletivo. Se tiver uma galera avacalhando, isso vai dificultar para todos no final das contas. Certo? Então, se faz necessário que sejamos, né, esclarecidos, no sentido mais raso aqui da coisa, né? A gente vai ver como é que esse termo vai adquirir uma outra conotação lá na figura de Kant, beleza? E ser esclarecido ao ponto de entendermos o que nos é próprio para podermos explorar isso. Como é que eu vou saber o que me é próprio? Como é que eu vou ser virtuoso? Como é que eu vou chegar ali, então, ao entendimento do que faz parte da minha, né, da minha essência humana, agora, particularmente da minha excelência. Enquanto ser humano, da minha essência faz parte a racionalidade. Então eu preciso primeiro entender o que é isso para desenvolver as minhas capacidades, né, essenciais, portanto, racionais, de um ponto de vista aristotélico. Então se faz necessário que eu haja racionalmente para fazer o que é certo. Porque veja, o que Aristóteles está dizendo? Fazer o que é certo depende de saber o que está fazendo. Exemplos. Eu dei o exemplo da política, né, para não fugir muito do tema. Eu quero votar de maneira consciente. Primeira coisa, ora, se eu estou votando para
prefeito, eu preciso saber quais são as designações de um prefeito, para eu analisar os concorrentes e né, decidir qual deles é o melhor. Porque se eu não sei o que faz um prefeito, por exemplo, como que eu posso escolher bem um prefeito? Um outro exemplo fora da política. Eu quero jogar bem. Ora, para jogar bem eu preciso de entender como funciona o jogo. Então não tem como eu ser excelente no que eu faço se eu não sei o que eu estou fazendo, sobre o que eu estou fazendo. Certo? Daí a importância da deliberação das ações. Fazer a coisa certa depende de saber o que é o certo. Saber o que é o certo depende de uma capacidade racional. Logo, enquanto seres, né, humanos, seres, portanto, essencialmente racionais, eu preciso de explorar essa essência minha, para que eu possa, então, coordenar adequadamente as minhas ações e fazer a coisa certa, nesse sentido. Então, veja, não se é virtuoso por acaso, é o que Aristóteles está dizendo. Para ser excelente, e aqui eu estou aproximando, né, o bom uso da racionalidade para o alcance da excelência, para finalmente chegar às questões, né, virtuosas, ele depende desse esclarecimento que a gente estava falando. Correto? Portanto, observe, eu preciso saber o que é para saber como fazer, para chegar onde é o adequado. Beleza? Agora, esse chegar, essa virtude, essa excelência, ela não se dá por uma ocorrência única. Não é porque eu fiz a coisa certa uma vez que eu sou excelente naquilo. Não é porque eu ganhei um jogo que eu sou o campeão daquele campeonato, sei lá. Não é porque eu acertei uma vez que eu sou, né? Porque eu posso ter... veja, para Aristóteles, do ponto de vista ético, não se é virtuoso sem querer. Então eu posso acertar uma vez sem querer, mas isso, se foi sem querer, aquilo não vai, né, se verificar no mais das vezes. Aquilo pode ter sido algo, né, que ocorreu de forma justamente, né, não intencional. Então aquilo provavelmente não vai se verificar com regularidade. Se eu quero ser excelente, eu preciso saber o que tem que ser feito e fazer aquilo, né, tornar aquilo um hábito, para que aquilo possa se configurar no final das contas como uma excelência, né, efetiva. Então, o que o Aristóteles está dizendo? Quando eu faço uma análise do sujeito, se eu analiso uma ação, isso não me permite avaliar nada, porque aquela ação pode ter sido, né, sem querer. Então eu posso falar, olha, o sujeito está agindo virtuosamente. Agora, para eu falar que ele é virtuoso, ele precisa ter feito aquilo, pelo menos, né, um tempo suficiente. E para ser mais preciso, se eu quero analisar de forma quase que, né, absoluta para falar este é um sujeito eticamente correto, eu só posso fazer isso depois que ele morreu. Porque ele pode ter, né, vamos dizer, ao longo da vida, ter sido bom, ter sido excelente, ter sido virtuoso ao longo de uma parte, e dali para frente deixar de ser. Veja, como é que eu entendo isso de forma mais simples? Não é porque o sujeito ganhou, né, foi o campeão durante um tempo, que ele vai ser o campeão para todo sempre. Ele foi campeão, porque durante aquele período ele alcançou aquilo, ele foi vitorioso, ele foi excelente. Mas ele deixou de ser na medida em que ele não mais, né, fazia aquilo. Vamos lembrar de um conceito, né, que não é exatamente aqui foi explorado, mas que vem lá daquela aulinha de Aristóteles, que a ação é o modo pelo qual eu atualizo as minhas potências, certo? Então, se eu quero ser... Veja, eu tenho a potência de ser virtuoso, eu tenho a potência de ser excelente, eu tenho a potência de fazer a coisa certa. Né? É possível, está dentro do campo da possibilidade. Agora, eu preciso de atualizar essas potências mediante as minhas ações. Então, na medida em que eu sou capaz de fazer isso, eu constituo algo excelente, algo virtuoso. Quando não mais o faço, aquilo deixou de ser uma realidade. Então, o campeão é campeão enquanto está ganhando. E para ser campeão, veja, não se é campeão por acaso, sem querer. Normalmente o campeão é aquele que sabe melhor o que está fazendo e que
tende a fazer aquilo mais do que os outros. Ou, pelo menos, fazer aquilo melhor do que os outros. Não necessariamente mais, né? Em alguns casos, apenas melhor do que os demais. Então, essa noção da ética, ela está vinculada a algo coletivo. E aí, dentro da ideia do Aristóteles, né? Já ligando aqui a questão ética com a política, se todos fizermos aquilo que é o certo a ser feito, dada a condição de cada um e né, a excelência de cada um, independente da forma de governo, nós teríamos ali um governo justo, um governo que permitisse a cada um explorar isso. Como que o sujeito vai explorar isso? E aí você pode, né, tentar deslocar isso para a sua situação, né, dentro da democracia contemporânea. Qual seria o bom governo na democracia, na situação contemporânea? Veja, o bom governo, segundo Aristóteles, é aquele que permite ao cidadão, né, reconhecer as suas excelências e desenvolvê-las. Como é que eu faço isso? Veja, como que eu vou desenvolver a minha racionalidade? Via educação. Nesse sentido, para que serviria a escola, né, ou uma instituição educacional? Ela deveria, então, fornecer para o indivíduo trocentas mil coisas, ou trocentas mil áreas do conhecimento, para que ele possa identificar em alguma delas, ou né, em uma delas apenas, ou num conjunto delas, aquilo que lhe é próprio. E, teoricamente, é assim que deveria funcionar. Para que serviria a escola? Você vai para lá, você vai estudar uma porrada de coisa, aí você poderia falar assim, mas tem uma porrada de coisa lá que eu nunca vou usar. Sim, mas é necessário que seja apresentada uma porrada de coisa, por quê? Porque existe uma porrada de gente diferente. Então, o que para você pode ser desinteressante, para outro pode ser o suficiente para reconhecer aquilo que lhe é próprio. Então, quando você tem aquela aula de artes que para você era inútil, pode ser que para o seu colega que, né, no sentido aristotélico, na interpretação da teoria aristotélica, reconhece a sua excelência, reconhece aquilo que lhe é próprio naquela atividade. E para você, aquela aula de matemática que foi fundamental para perceber que você quer, né, às vezes, né, eventualmente, trabalhar ou lidar com isso de alguma maneira, para aquele seu colega aquilo não quis dizer muita coisa. Certo? É nesse sentido, então, que a educação iria atuar aí no desenvolvimento dessas capacidades. Correto? Então, essa é a perspectiva clássica. Em maior ou menor medida, né? Eu estou falando clássica aqui, referenciando de maneira mais objetiva a teoria aristotélica, mas em maior ou menor medida ela contempla também, né, em partes, a teoria socrática e platônica. Tratamos aqui, então, da ética clássica, certo? Em termos de antiguidade. Beleza? Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Tá de boa? Ok. Essa perspectiva clássica, ela vai sofrer uma ruptura, certo? Então, tanto teórica quanto histórica. Por quê? Porque esse contexto político vivenciado, ainda que, né, com suas particularidades em cada um dos casos, no período clássico, ele vai desaparecer no final da antiguidade, no período helenístico. A gente já viu isso, né? A expansão dos grandes impérios, ela faz com que essa noção política ela seja esvaziada. E a política, ela está aqui vinculada às questões filosóficas, ela adquire uma importância muito grande naquele contexto da antiguidade. Porém, ela sofre drásticas mudanças a partir do surgimento dos grandes impérios. Então, não existe mais a noção de cidadania, ou pelo menos não da forma como ela se apresentava naquele contexto político clássico. Isso faz com que as teorias, com que o pensamento do período helenístico, ele esteja voltado a questões um pouco diferentes. A questão da política, ela perde essa participação ali, né, conjunta,
ou pelo menos torna-se muito coadjuvante nessa história, né? E o protagonismo da ética acaba se voltando a questões mais pessoais, uma vez que esses súditos dentro dos grandes impérios, né, eles não têm participação efetiva, né, uma importância muito grande dentro desse império no sentido de decisões políticas, então eles acabam por voltar essa ética para as questões pessoais, certo? E nesse âmbito pessoal, nós temos ali aquelas grandes correntes do pensamento, né, helenístico. O estoicismo, o ceticismo, o cinismo, tem a escola dos ecléticos, nós temos o epicurismo, certo? Lá do filósofo Epicuro, certo? Então veja, quando eu falo da ética no contexto helenístico, ela é predominante, né? Ela é a preocupação central da filosofia daquele período, porém ela está desassociada das questões políticas. Se eu pego, por exemplo, a teoria de Epicuro, ele mesmo vai falar, olha, ficar entrando em questões políticas é algo inútil no final das contas, porque não vai mudar nada. Parece muito com o discurso que a gente ouve hoje, né? Então, será que nós somos epicuristas hoje? Não exatamente. O que é o epicurismo? Bom, a teoria de Epicuro prevê que as ações corretas são aquelas que visam, né, a satisfação individual. Satisfação individual aqui com muitas aspas, né? Vamos tomar um certo cuidado. O Epicuro tem uma noção, né, de que a filosofia ela é fundamental. Noção essa que já está ali, né, muito bem desenvolvida no período clássico, mas que aqui tem uma conotação diferente. Observe. Ele está falando o seguinte, a filosofia vai servir para vivermos melhor. Então ele vai aplicar essa filosofia à vivência individual, né, à perspectiva singular ali daqueles súditos. Beleza? Viver bem significa viver uma vida prazerosa, com o devido, né, cuidado aqui com o que nós entendemos como prazer, beleza? Então, ao epicurismo se associa a noção do hedonismo, né, dos prazeres, a busca dos prazeres. Só que nós temos aqui o que se chama de um hedonismo moderado. Essa moderação diz respeito a algo de natureza racional. Então, a determinação do que é certo e errado no contexto helenístico, do ponto de vista epicurista, tem a ver com saber o que fazer e o que determina o que fazer, né, enquanto certo ou errado, diz respeito a aquilo que lhe traz algo bom. Agora, lhe traz algo bom não a qualquer custo, não de qualquer jeito, né, com moderação. Então ele entende que viver bem significa buscar certos prazeres, evitar outros prazeres, evitar a dor, buscar aquilo que ele chama da tranquilidade da alma, a ataraxia, a ausência de perturbações, a imperturbabilidade da alma. Então, viver bem significa viver uma vida ataráxica, buscar chegar a esse estado de tranquilidade. Como eu chegaria a esse estado de tranquilidade? Bom, assim como os médicos, né, cuidariam, médico aqui não no sentido de formação acadêmica, tá? Assim como aqueles, né, curandeiros cuidariam da saúde do corpo, os filósofos, nesse sentido helenístico / epicurista, cuidariam da saúde da alma. O que seria uma alma saudável? Uma alma saudável é uma alma desprovida de dor. É uma alma, né, que vive um prazer duradouro, certo? Existe uma proximidade aqui, então, com aquela perspectiva aristotélica em função da eudaimonia. Só que aqui desvinculado das questões coletivas, ou seja, é possível ser feliz de maneira independente daquilo que eu estou vivendo.
Se o império tá bom, tá bem, tá mal, se as pessoas estão felizes ou não, eu posso ser feliz nesse contexto. É o que essa teoria está me trazendo. Então, o que é importante entendermos aqui, né? Ou pelo menos entendermos essa perspectiva, né? Que para Epicuro, eu preciso de adotar certas perspectivas, certos entendimentos, tomar certos remédios, metaforicamente falando, remédios intelectuais aqui, né? Remédios intelectivos, se é que eu posso chamar nesses termos. O primeiro diz respeito aos deuses, né? O tetrafármaco, os 4 remédios, o quadrifármaco, né? Os 4 remédios para a alma, para viver bem. Não temer os deuses, não se preocupar com os deuses. Veja, os deuses exerciam naquele contexto um papel de fundamental importância na vida, tanto, né, dos gregos, quanto dos macedônicos, depois dos romanos e por aí vai. Ele está falando, olha, não se preocupe com os deuses. Por quê? Porque eles são deuses. E eles têm coisas divinas para lidar. Então ele está fugindo um pouco dessa noção, né, mais tradicional de que os deuses atuariam na vida humana. Isso vai, né, isso vamos dizer assim, essa perspectiva ela vai ser, eu chego a ter esse ponto, especialmente quando aquela questão política vai ser esvaziada. Então a noção de coletividade vai ser enfraquecida, certo? Então o sujeito se vê ali um pouco, entre aspas, abandonado. O Epicuro está falando, não é abandonado, é porque os deuses têm coisas, né, divinas para lidar. As suas coisas humanas, a sua vida particular, ela é de responsabilidade sua. O que acontece ali é responsabilidade sua, não dos deuses. Então, essas coisas que acontecem na sua vida são em função do que você faz, e não culpa dos deuses. Se você ficar preso a essa questão dos deuses, você não vai conseguir viver uma vida feliz, no sentido helenístico, epicurista da coisa, né? Não no sentido aristotélico agora. Brenner trouxe uma pergunta aqui. Pode dizer que a partir daí começa um pouco a lógica do ateísmo? Não, porque o ateísmo diz respeito à negação do teos. Há teos, não há deuses. E aqui, de maneira alguma, ele está negando a existência dos deuses. Ele só está falando o seguinte, olha, os deuses são responsáveis por coisas divinas, muito maiores do que aquilo que cabe na sua vida. A sua vida é uma ocorrência muito, né, pequena perto dessa existência, perto dessas questões divinas. Então, os deuses, eles existem, mas eles não estão ali determinando o que acontece com você. Certo? Júlia trouxe, essa é a lógica da ataraxia? Como assim a lógica da ataraxia? Não entendi aí o que seria a lógica da ataraxia, como assim? A ataraxia seria a condição na qual eu poderia, né, me encontrar caso conseguisse conciliar, né, esses remédios, vamos dizer assim. Então, se eu não né, se eu entendesse como as coisas funcionam e vivesse de acordo com esses preceitos, segundo Epicuro, eu viveria uma vida feliz. Eu seria, né, uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito plena. Agora, para isso, eu dependo de, pelo menos na leitura dele aqui, né, eu dependo de algumas condições. Beleza? Se você quiser desenvolver aí e mandar no chat, pode ficar à vontade. Mas eu vou avançando aqui e a qualquer momento eu posso parar para responder. Então, a primeira coisa é sobre os deuses, a segunda é sobre a morte. Veja, o Epicuro, ele vem de uma escola, vamos dizer assim, né? Ele vem de uma tradição lá do Demócrito, atomista. Então, ele entende que nós, seres humanos, somos cada um uma configuração particular de átomos. E as coisas que existem também são configurações de átomos.
A diferença do ser humano para os demais é que na configuração da nossa, né, particularidade se forma algo como a alma, que tem ali uma dimensão intelectiva. Então os outros seres não têm essa tal alma. Agora, veja, isso só nos permite refletir sobre as coisas diferente dos outros seres. Essa é a perspectiva deles. Beleza? Sendo assim, todas as coisas são formadas por átomos. Então, o contato que nós temos com o mundo se dá a partir dessa relação da nossa configuração atômica com as outras configurações atômicas por aí espalhadas. Nesse sentido, o primeiro contato que se tem diz respeito àquilo que se percebe por meio dos sentidos. Então, para ele, né, o conhecimento começa a partir dos sentidos. Ah, ele é um empirista? Ainda não, porque ele não vai defender exatamente, não vai formular nenhuma teoria consolidada em torno dessa ideia que ele está apresentando aqui. Mas aí, veja, então, sentir coisas que eu chamo de boas me traz prazer. Sentir coisas que eu considero ruins me traz desprazer, me traz dor. Viver bem consiste em viver uma vida prazerosa. Viver mal, né, viver uma vida problemática, consiste em viver uma vida onde eu estou sofrendo, porque eu estou sentindo dor ou desprazer. E aí ele vai falar, você não precisa temer a morte, a gente fica muito preocupado, tem gente que fica muito preocupado com a morte. Preocupado de sofrer com a morte, preocupado que a morte pode ser algo desprazeroso, que a morte pode ser algo ruim. Agora, segundo essa teoria, ele vai falar, a morte não pode ser algo ruim. Por quê? Porque as coisas boas ou ruins, observe o princípio aqui, né, de atribuição de juízo de valor, as coisas boas ou ruins são mensuradas mediante o prazer ou desprazer que elas me causam. Nós, enquanto seres vivos, enquanto uma configuração particular de átomos, sentimos prazer ou desprazer. Quando nós morremos, essa configuração se desfaz. Esse ser se desconfigura. Esses átomos deixam... Então, veja, eu sou essa configuração. Quando eu morro, eu deixo de ser. Nesse sentido, eu não preciso me ficar preocupando com a morte. Por quê? Porque quando a morte chega, eu não mais sou. Porque para eu ser, eu tenho que ser essa configuração. A morte é a desconfiguração, logo não existe a possibilidade de sofrimento na morte. Para sofrer tem que estar vivo, morto não sofre. Então preocupar-se com a morte é algo, né, que justamente só vai trazer perturbações para a minha alma. Segundo fármaco. Veja, tudo muito centrado no indivíduo. Algo que não estava acontecendo no período clássico na teoria de Aristóteles, por exemplo. O terceiro diz respeito a, né, não temer a dor. Ou, o que é terrível é fácil ser suportado. Se for algo ruim, ou ele vai durar pouco e vai ser muito forte, mas eu vou conseguir lidar, porque ele vai durar pouco, vai acabar. Ou se ele é durável, ele vai durar bastante, ele vai ser algo suportável. O desprazer, a dor, é algo que faz... Agora veja, é algo que faz parte. Tem como eu não sentir nenhuma dor? Tem como eu não ter nenhum desprazer? Não. Por quê? Porque nós somos seres que sentem. Então nós vamos sentir coisas que vamos julgar boas e ruins. A diferença aqui é que eu consigo entender o modo pelo qual eu chego ou faço com que as coisas boas, né, aconteçam. Coisas que são mais prazerosas. Agora, não tem como eu também ficar pensando, eu quero viver uma vida onde eu não vou sofrer. Se você vai buscar uma... né, se você está idealizando ou acreditando que alguém, ou você, ou seja lá quem for, vai viver uma vida em que não vai ter nenhuma dor ou nenhum desprazer, essa pessoa vai quebrar a cara. Essa pessoa vai ter a sua alma, né, perturbada. Certo? E por último, né, que o prazer, ou o bem, ou aquilo que é bom, é de fácil acesso. Bom dia. Tudo jóia? Alguém tá com o microfone aberto aí. Não sei quem é. Então, o bem, o que é bom, está acessível a todos. Certo?
Por que ele está falando isso? Porque ele vai classificar, né, os prazeres. Ele vai falar, olha, existem prazeres que são bons e prazeres que não são tão bons. Por quê? Funcionando normalmente? Peraí, deixa eu só Não. descobrir quem está com o microfone aberto aqui. Ah, é o pessoal do pré. Não é Rodrigo, qual é o seu nome? É Raquel. Oh, meu Deus, a Raquel está com o microfone aberto. Trabalho para a Verisure, a maior empresa de sistema de monitoramento de alarme no mundo. Gente, fala pro povo do alarme aí, parar de falar. O Brasil está aí há 10 anos Mensagem para Raquel. Uma referência no Mandar no mercado, celular. inovador. E eu queria deixar para você informativo, né, saber de vocês. Que tá atrapalhando a aula. Propaganda ao vivo, merchan. Pera aí, deixa eu pegar o celular e mandar mensagem para Raquel. No dia a dia, né? Você que fica aqui direto, Raquel? Deixa eu ver se eu consigo acessar o WhatsApp web aqui. Proposta de você. Aham. A gente já trabalha com o sistema de segurança. É particular ou de alguma empresa? É particular. Particular? Na verdade, eu acho que não é uma empresa grande, sabe? É Uhum. um cara mesmo que ele trabalha com a gente. Mas aí a gente já utiliza. Sim. Aí se você quiser, pode deixar com o responsável. Sim, não, não quero essa questão, não. Não. Você se sente seguro com esse sistema aí atualmente? Então, Precisou de usar? não, a gente nunca precisou, não. Tipo, Oh, meu Jesus. tem muita gente, sabe? Uhum. Graças a Deus, mas sempre assim, né? É muito visado nesse comércio hoje em dia, nas empresas, diferente para a rua, principalmente, né? Até as compras de condomínio, né, de prédio. E a segurança é uma coisa individual, né? E o mais importante é o nosso sistema ele é voltado não para o estabelecimento Pois só. é, o cara podia Ou seja, ter simplesmente materiais, aceitado, né? Quem não. E Isso ido ele é embora. voltado para Eu mandei mensagem para Raquel aqui, tô esperando ela você visualizar. está aqui quando as vidas estão aqui. E ela tá falando mais alto do que eu, eu tô ouvindo eles mais Ele alto do que funciona de eu. forma totalmente diferente desses outros sistemas durante um estabelecimento aberto. Ou seja, o principal é proteger o que mais importa, que são vidas, né? Então, é essencial. E ele é muito diferente de qualquer outro sistema de empresa particular, né? Principalmente em relação ao sistema de uma pessoa particular, Tem que ligar lá. que ninguém consegue tomar conta. Nem o próprio dono, nenhuma pessoa consegue tomar conta de um estabelecimento de 24 horas. A pessoa dorme, aqui não. Uma equipe vou ligar lá, peraí. Gigantesca, 24 horas. Porque senão a gente não consegue continuar a aula. É muito diferente, né? A tranquilidade, de forma muito mais absoluta para uma empresa, para as pessoas que estão nela, né? Então faz diferença. Não sei se o responsável já viu a demonstração. A gente tem uma maleta que mostra o sistema funcionando. Ele já viu, né? Já. A gente... Você sempre vem aqui normalmente, assim. Aí... Tem alguém para perguntar, né? Hã? Tem alguém para mostrar, perguntar, né? Vocês já fizeram demonstração aqui na frente também? Sim. Aí ela conhece a... Responsável conhece. Conhece. Já não chegou interessada, viu o preço do monitoramento, acho que ela paga também, né? Viu, mas ela não chegou a interessar, não. Mas eu posso entregar alguma informação. Deixa de qualquer forma, né? Porque é muito diferente do que tem no mercado. A empresa, a tecnologia dela é israelense, né? Para isso, conversa é diferencial de qualquer coisa hoje no mercado. A empresa com exclusividade de equipamento Israel é o país mais avançado do mundo em questão de segurança, né? Então, não compara nada. Entendi. Mas eu entendi. Tem um médico com a visão do time? Eu preciso só subir com você, sabe? Para absoluto concluir, bom dia. Oi, Raquel, tudo bem? Você tá com o microfone aberto, eu não tô conseguindo dar aula. Tá conversando com o moço. Mouse aí. Se você puder, só mutar aí, beleza? Beleza, tchau. Valeu, tchau. Agora sim, agora vai. Bom, vamos lá, né? Eu tava falando... O que eu tava falando? Deixa eu lembrar, peraí. Tava falando dos prazeres, né? Da hierarquização dos prazeres lá em Epicuro. Então ele vai falar, olha, eu tenho os prazeres naturais e necessários. Esse é de boa, né? Sistema da aula. Os naturais não necessários e os não naturais não necessários. O terceiro tipo, ele consome o indivíduo. Então, se você vai buscar o prazer a qualquer custo, né, você pode acabar ficando ali refém, né, viciado. O vício justamente vai surgir desse tipo de prazer. Mas, veja, é possível, então, viver uma vida prazerosa desde que ele seja vinculado às coisas simples, certo? Aquela frase que aparece lá no Enem, né? A quem pouco, né? Se a pessoa pouco não basta, nada vai bastar.
Ou seja, uma pessoa que não se satisfaz com pouco não vai se satisfazer com nada, nunca vai ser o suficiente. Certo? Então, essa noção de ética, veja como é que ela sofre aí mudanças. Correto? Quando eu penso da antiguidade para o período medieval, a gente sabe muito bem que a perspectiva ética ela vai retornar, por assim dizer, a algo mais próximo do período clássico, só que quando eu falo de período medieval, eu tenho ali predominantemente a ética cristã. Então, seja na apropriação de Agostinho a partir da questão platônica, por exemplo, né, para representar a patrística, seja na apropriação de Tomás das questões aristotélicas. Certo? Mas aí eu acabei priorizando aqui já a ética lá no Renascimento com o Maquiavel. Pessoal, quando cai sobre ética medieval, vai cair sobre ética cristã? Sim. Quando cai sobre ética medieval, eu posso responder baseado nos respectivos autores clássicos, ou seja, se cair sobre a ética, desde que dentro, né, da questão cristã. Sobre a ética de Agostinho, eu posso responder de uma leitura platônica, e sobre a ética tomista de uma leitura aristotélica? Exato. É por isso que eu acabei, né, me delongando um pouco mais no período clássico, para já pular agora para a ética renascentista, que já está inaugurando algo próximo do que vai aparecer no período moderno, da ética moderna, certo? Então, quando eu falo lá de Maquiavel, eu tenho que tomar alguns cuidados, a gente sabe muito bem, né? Primeiro, de entender que ele não simplesmente separou ética e política, no sentido mais forte do termo, mas entender que ele apresentou uma nova perspectiva ética, um ethos político, né? Ou seja, eu tinha aquele ethos clássico, que aqui clássico já não se refere tão somente ao período clássico antigo, mas que adquire esse caráter dentro da história, né? A partir do momento em que ele vai ser absorvido pela ética cristã. Então, o que significa ser eticamente correto no período medieval? Fazer aquilo que está de acordo com os preceitos absolutos, né, dos dogmas cristãos. Então, ser bom é ser um bom cristão. Fazer a coisa certa é fazer aquilo que é visto como certo pelo cristianismo. Aqui ainda sem entrar em vertente, né, de protestantismo, nada do tipo, tá? Isso, então, prevalece durante o período medieval, só que vai sofrer uma ruptura lá no período renascentista a partir da figura de Maquiavel. O que o Maquiavel está trazendo de tão novo e que acaba sendo tão problemático? A ideia de que, quando se tratam das questões políticas, nem sempre fazer a coisa certa de um ponto de vista, né, de um ethos clássico, vai ser o que vai dar certo de um ponto de vista político. Ou seja, que eventualmente, para se dar bem na política, eu preciso fazer coisas que não seriam corretas dentro da ética cristã. Ou seja, ser um bom político não significa ser uma boa pessoa. Não quando se trata, né, se eu tenho em vistas aqui, resultados. Então, a ética do Maquiavel, que ele está apresentando, é uma ética consequencialista. Ou seja, eu estou interessado aqui no resultado, nas consequências. Qual é a ação correta? Veja, se é do ponto de vista político, Maquiavel está falando, a correta é aquela que trouxer o melhor resultado. É aquela que preservar, por exemplo, o poder nas mãos do príncipe, leia-se governante. Então, veja, quando ele fala lá de fortuna e virtude, né, que nós desenvolvemos bem naquela videoaula, justamente o que ele está trazendo aqui é a ideia de que fazer a coisa certa depende do contexto. Então ele está desvinculando daquela ideia de que o que é certo em absoluto para todos os casos. Então ele é um relativista? Veja, calma lá. Se eu estou
comparando o ethos, né, tradicional com o ethos político, ele está relativizando nesses casos. Quando ele fala, olha, fazer a coisa certa politicamente, eventualmente, né, envolve fazer uma coisa ética. Então, o que é correto, né, eticamente falando, de um ponto de vista político, pode não ser eticamente correto de um ponto de vista clássico. Ele vai criticar o idealismo, ele vai criticar aquilo que está sendo apresentado lá pelo Platão, pelo Sócrates, pelo Aristóteles. Por quê? Porque aqueles caras estão falando, olha, eu preciso saber o que é certo para fazer a coisa certa. Lembra que nós falamos no início da aula? Agora o Maquiavel está dizendo o seguinte, calma aí, o que é certo sob qual aspecto? Porque pode ser certo moralmente falando, mas pode ser ineficiente politicamente falando. Então eu posso estar muito bem intencionado, visando algo, né, virtuoso, por assim dizer, no sentido clássico, só que aquilo ser, né, desfuncional de um ponto de vista político. Então eu posso estar interessado no que é o melhor para, né, enquanto governante, no que é o melhor para o povo, só que se aquilo não for bem visto pelo povo, aquilo pode ser prejudicial à minha condição, em vistas, por exemplo, da manutenção do meu poder, da minha posição, certo? Então, veja, quando eu falo de Maquiavel, eu estou falando ali, né, do surgimento de um pensamento novo, né, que traz esse ethos político, que obviamente será criticado e mal visto, porque ele está defendendo algo contrário aos preceitos da igreja. E veja, não é nem que ele é contra a igreja, longe disso, né? Ele, inclusive, dentro da sua teoria, de maneira mais ampla, não só acredita em Deus, como defende questões, né, próprias do cristianismo ali, indissociáveis da sua teoria, né? Quando ele fala, por exemplo, da própria noção de fortuna, né, do acaso, certo? Agora, ele está falando o seguinte, olha, se eu ficar sempre querendo ser o bom moço, o bom cristão, observa-se, isso ele enquanto historiador, né? Ele é um historiador, observa-se ao longo da história indivíduos que, na tentativa de fazer a coisa correta, né, no sentido cristão, perderam suas posições, perderam seu prestígio, perderam seu poder, seu reconhecimento, perderam respeito, certo? Então, o ter virtude dentro dessa ética, dentro desse realismo político, né, contrapondo ali ao idealismo, esse ter virtude traz um ethos, uma valoração moral do ponto de vista político que difere, né, que rompe, em grande medida, com essa concepção clássica que unia ética e política de forma absoluta, certo? Que fazer a coisa certa é para todos os casos. E aí no sentido, né, quando eu falo medieval, no sentido cristão da coisa. Beleza? Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Está dando para relacionar, para entender como é que uma coisa está ligada com a outra, como é que esses conceitos, ainda que sejam, né, nomeados da mesma forma, adquirem sentido, né, e possuem significados diferentes nos diferentes contextos? Isso fica claro para todos? Alguém quer perguntar? Ou a gente pode dar sequência? Beleza. Então, eu estava falando aqui do período renascentista. Um período de transição, um período onde está ali se desenvolvendo, onde está nascendo aquilo que depois vai ser chamado da perspectiva do pensamento moderno. A modernização aqui diz respeito a essa nova configuração, nova em diversos sentidos, né? A gente sabe ali que o pensamento moderno ele tem características inovadoras, porém, né, não são homogêneas. Eu tenho ali, então, né, uma mudança de perspectiva.
Vai surgir na modernidade, por exemplo, do ponto de vista político, que a gente está falando aqui, de ética, né, política e cidadania, vai surgir o chamado contratualismo, né? Essa ideia, essa perspectiva de que haveria, portanto, num primeiro momento, uma situação, né, abstrata, anterior à formação dos estados, à formação da sociedade civil, e que depois, né, aquilo que eles chamam do estado mais, né, natural, estado de natureza humana, e que depois passa a alterar-se mediante o surgimento de um suposto, né, chamado assim contrato social. Tudo isso a nível, né, abstrato, que vai ser interpretado de diversas maneiras entre os filósofos modernos. A gente sabe que o Hobbes começa a falar disso, né, de maneira mais sistemática sobre um viés absolutista, certo? Que isso vai ser repensado, ressignificado, reinterpretado por um viés, né, oposto, liberal, na figura de John Locke. E o Enem, né, gosta bastante de tratar desses assuntos do contratualismo na modernidade, certo? E que depois isso vai adquirir uma conotação um pouco diferente lá com o Rousseau, né, já no século XVIII, já naquilo que nós vamos chamar ali do ápice do iluminismo, porque nós teremos as grandes revoluções liberais, burguesas, né, influenciadas por esse iluminismo, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Nesse sentido, a noção de ética, por exemplo, que, né, ainda que vinculada à questão política, ela já tem ali algo mais próximo, né? Ela já tem ali uma familiaridade, uma proximidade maior com o pensamento do Maquiavel, certo? Nessa fase ali, né, pensando a transição para o que vem a acontecer na modernidade. E aí, quando eu pego indivíduos como o Hobbes, quando eu falo da ética em Hobbes, observe como é que ela está vinculada à figura do soberano, dado o poder que ele dispõe naquele entendimento que ele tem. A noção de ética, ela vai mudar, né? Ela vai mudar. E veja, antes de ir para o liberalismo aqui, quando eu falo do Hobbes, lembrem-se que ele vai ser criticado pela própria igreja quando ele traz aquela perspectiva da natureza humana. Mas ele busca, né, ou pelo menos ele responde de maneira a tentar aproximar a visão dele com uma visão cristã, por mais problemático que isso possa parecer, né? Que surge ali discussões a respeito disso. Discordâncias, né? Então a questão da ética ali, ela ainda está mais próxima nesse sentido. Quando eu penso no liberalismo, quando eu penso na figura de John Locke, ali, e aí, né, pensando Locke, Montesquieu, Rousseau, eu já vou tendo uma desassociação mais explícita. Por quê? Porque eu não só, pensando já em Montesquieu, estou falando de divisão de Estado e Igreja, né, no sentido ético da coisa, de que as decisões políticas dentro de um Estado, isso é Montesquieu, né? Que as decisões políticas dentro de um Estado não podem estar pautadas pelas questões religiosas, que elas têm que estar separadas, né? No sentido de que, assim como não faz sentido trazendo para o nosso tempo aqui, só para fazer essa analogia para tentar esclarecer melhor isso. Assim como não faz sentido o deputado ir lá no culto falar qual que é a interpretação correta, se aquilo cabe ou não dentro da exegese cristã, não faria sentido o pastor ir lá na Câmara falar sobre as questões legislativas. Isso é o que o Montesquieu está falando, né? Isso que ele está falando vem de onde? Do que o Locke está trazendo, daquela noção, né, liberal que o Locke está trazendo, certo? Então as questões políticas ali, elas vão adquirindo um caráter mais... tem um termo para isso, né? Secular. Ainda não, né, vamos dizer assim, tão
formal e explícita quanto vai aparecer lá no positivismo do século XIX, no século seguinte, influenciado por essas questões, né? Mas elas já começam a apresentar algo mais secular. Correto? E aí, quando eu pego um indivíduo como Rousseau, observem como a noção da ética ela é fundamental quando eu penso, por exemplo, as questões lá, né, da própria constituição do contrato civil, do contrato social legítimo, porque ele está falando, olha, o que é certo, o que é correto, deve ser pensado não só, né, para um grupo específico, exclusivo, né, isolado, como tem que ser pensado de forma mais geral, de forma mais ampla. Certo? Vamos lembrar que ele está trazendo a ideia de que o contrato social legítimo é aquele feito pelos próprios indivíduos para eles mesmos. Então, a noção de cidadania explorada pelo Rousseau é uma noção muito importante e cara para nós, porque ela ainda se faz presente hoje, dada a influência do pensamento iluminista do século XVIII na formulação das questões do 19 e 20, não, né, e não diferente no 21. Quem é o cidadão, segundo Rousseau? Né? O cidadão, para começo de conversa, o cidadão ele é um sujeito que tem uma importância fundamental. Por quê? Primeiro, né, vamos lembrar, o Rousseau está defendendo uma democracia direta. Então, o cidadão é aquele que escolhe as suas próprias regras, as suas próprias leis. Ele é súdito na medida em que as segue, mas soberano na medida em que as cria. Certo? Então, ele é súdito e soberano enquanto cidadão. Professor, eu posso pensar isso no século XXI? Sim. Como assim, professor? Veja. É claro que numa democracia representativa as coisas são um pouco diferentes, né? Está muito mais próximo, propriamente dito aqui, do ponto de vista político do Locke do que do Rousseau. Mas veja, quando eu escolho um representante político, eu estou escolhendo alguém que vai tomar essas decisões. Eu estou escolhendo alguém que vai ser soberano sobre as questões, né, das regras, das leis, na escolha de um político, né? Dependendo do âmbito ali que, se ele for deputado e tal, né? Então, qual que é a importância aqui? É que esse sujeito me representa. Esse sujeito fala por mim. Por mim no sentido individual, mas como ele foi escolhido, né, dentro de um escopo representativo, ele tem que representar o povo como um todo. Então, a escolha dele, ela tem que levar em consideração a vontade geral, e não as simples vontades particulares, certo? Para que aquilo seja adequado. Então, a cidadania, ela é fundamental. Por quê? Bom, primeiro, né, para garantir a possibilidade de liberdade. Eu só sou livre, de acordo com Rousseau, quando eu sigo a lei que foi imposta, que foi, né, estipulada por mim mesmo. Agora, na hora de colocar essa lei, ela tem que ser colocada por mim e para mim. Porque é aquela ideia de eu abro mão da minha liberdade individual em prol da questão coletiva. Como todo mundo faz isso, ninguém sai no prejuízo. Na hora que eu sigo a lei, como eu abri mão da minha liberdade em prol do outro e o outro abriu em prol de mim mesmo, quando nós seguimos a lei, estamos seguindo a nós mesmos e, portanto, somos livres. Logo, a cidadania é fundamental como garantia da liberdade. Se não tem um bom uso da cidadania, não terá a possibilidade real da liberdade. Ou seja, num sistema corrompido, não somos livres. Por quê? Porque as leis que são colocadas, se elas não foram colocadas para os próprios sujeitos, elas vão justamente cercear, elas vão ali, né, acabar por influenciar, e nesse caso de maneira negativa, o exercício da liberdade daquele sujeito.
Então, isso fica fácil de perceber, compreender e entender quando nós pensamos no contexto no qual nós estamos inseridos. Se aqueles que estão no poder, na hora de decidirem o que vai acontecer com o país, não pensam no povo, mas pensam em empresas específicas ou em pessoas específicas, em benefícios que sei lá quem vai ter, o povo será prejudicado. Professor, você pode dar um exemplo? Eu acho que eu nem preciso, né? Em termos de pandemia, o que a gente está vivendo aí em relação às vacinas, eu acho que eu nem preciso de ficar dando muito exemplo. Porque você pode falar, é simples, fala o seguinte aí, ó. Fala assim, professor, hoje é dia 9 de janeiro. Estamos vivendo uma pandemia. A cidade de Belo Horizonte está prestes a fechar daqui a 48 horas. Eu quero ser vacinado. Eu sou livre, professor? Sim, você é livre. Mas eu sou livre para ser vacinado? Então, o exercício dessa liberdade depende das decisões que foram feitas pelos governantes, que, formalmente falando, são os representantes do povo. Se aqueles que representam o povo não representarem de maneira adequada o povo, leia-se, não respeitarem a vontade geral, isso faz com que o povo esteja numa condição de prejuízo. Por quê? Porque vai ter a sua liberdade ferida. Exemplo, eu gostaria, porque você poderia falar assim, pessoal, alguns países ainda não estão vacinando. Sim, né, existem N países, e são a maioria, inclusive, que ainda não está vacinando, se eu penso no total, no montante do todo, né? Agora, a maioria que não está vacinando são por questões aí muito de precariedade daquele país. Se eu penso na América do Sul, né? Se eu penso na América do Sul, meio que quem não está vacinando é só a gente. Então não é por uma questão de precariedade aí, né? É por uma questão de gestão. Certo? Então é disso que o Rousseau está falando. Por que é tão importante a noção de cidadania? O que é a noção de cidadania? Veja, quem é o cidadão, no sentido que o Rousseau está trazendo, né? O cidadão é aquele sujeito que recebeu uma educação. Uma educação que possibilitou a ele ir para além do seu próprio umbigo, vamos colocar assim. Né? Colocou ele em contato com aquela vontade geral. O cidadão é aquele que compreende que ele vive em sociedade, e isso quer dizer que ele não está isolado, ele não pode pensar as coisas só para si mesmo. Ele não pode votar, por exemplo, pensando só naquilo que lhe compete, aquilo que lhe cabe. Ele tem que pensar naquilo que lhe cabe, mas em relação aos demais. O que é ser cidadão? Que aí fala assim, exercício de cidadania, né? Votar não sei o que, cidadania. Tudo bem. Mas não é só isso, né? Ser cidadão é ter certas consciências políticas. Não só no sentido de votar, mas no sentido da sua relação com os demais. O cidadão, ele tem consciência, por exemplo, da questão da desigualdade. E aí, na hora que ele vai tomar uma decisão, seja ela, né, no voto lá ou não, ele vai levar em consideração o outro que está numa condição desigual da dele. Isso depende do quê? Da educação. Por isso que a educação para a cidadania é algo defendido de maneira, é algo que é uma tecla que os iluministas vão bater muito forte em cima dela. A ideia de que eu consigo educar, ou seja, eu consigo tornar esclarecidos os sujeitos, ao ponto deles serem capazes de perceber a importância que eles têm uns para com os outros. Eu não posso ser, então, voltando lá no início da conversa, um idiota. Idiotez. Eu não posso ser esse sujeito que vai pensar só nele mesmo, ou naquilo que lhe cabe. Eu tenho que pensar naquilo que afeta os demais. Certo? Porque senão, veja, depois as consequências elas podem ser desastrosas. Vamos lembrar, já respondo aí, Brenner, rapidinho.
vamos lembrar da própria questão que, veja, né, o Rousseau vai ser o grande nome, pelo menos, né, da influência ali para a Revolução Francesa. Ele está dizendo o seguinte: o governo deve servir ao povo, porque o governo, justamente, né, ele está ali para isso. É dever, obrigação do governo servir ao povo. Então, quando você pega a Constituição Federal do Brasil, a de 88, por exemplo, né? Não vou falar sobre as demais, mas aqui sobre 88, lá está dizendo, é obrigação do Estado garantir certas coisas, saúde, educação, segurança para o cidadão. Por quê? Porque aqueles que estão no poder estão cumprindo um papel de fornecer para os seus, né, aquilo que lhes é de direito. Então, quando, sei lá, você fala assim, mas se o governo não tem obrigação. Não, ele tem essa obrigação. Exemplo, vamos pegar um exemplo aqui então. Sei lá, o cara foi preso porque cometeu um crime. Então ele é um criminoso. Veja, um criminoso ainda é um cidadão? Sim, ainda é um cidadão. Então ele cometeu um crime e o crime que ele cometeu prevê lá a punição de 8 anos de reclusão. Então ele foi preso, ele vai ficar preso por 8 anos. Talvez possa sair antes, mas enfim, 8 anos de reclusão. Ele está preso. A responsabilidade sobre ele ainda é do Estado, ainda é do governo? Sim, porque ele ainda é um cidadão, ainda tem os seus direitos garantidos pela Constituição. Então, se ele foi preso, ele teve ali, então, a sua liberdade limitada por um determinado período de tempo. E durante esse período, ele morreu, ou sei lá, aconteceu alguma coisa lá com ele, ele foi... Então, vamos colocar que ele morreu. Vamos colocar que ele morreu. Né? Ele foi preso e ele morreu dentro da prisão. De quem é a responsabilidade? Do governo, do Estado. Né? O Estado é responsável por ele. Aí você fala assim, então se ele morre dentro da prisão, o Estado vai... E aí vamos pegar a lei hoje, tá? Hoje, 2021, isso é o que está acontecendo no Brasil. O preso morreu dentro da prisão. Cumprindo pena, ele estava ali tudo, né, certinho. Acabou de entrar e foi morto. O governo vai pagar uma bolsa para a família dele. Fala assim, por que o governo vai pagar uma bolsa para a família dele? Bom, porque aquele sujeito, primeiro, não deveria ter morrido. O governo não sentenciou ele à morte, sentenciou ele à reclusão. Era para ter a liberdade restrita. Ele teve, vamos dizer assim, né, a interrupção da própria vida. Logo, o governo falhou com a sua missão, né, com a sua obrigação, que era de manter aquele sujeito recluso e não matar aquele sujeito. Então, aquele sujeito poderia sair dali em um determinado momento e poderia trabalhar, por exemplo. Poderia sustentar sua família. Então, se ele era o sujeito, por exemplo, né, vamos supor, numa família onde ele era o pai, ele cometeu um crime, ele foi preso, o governo vai pagar a bolsa para a família. Mas isso é um absurdo, o cara era um criminoso. Sim, ele cometeu. E aí, se o crime, de novo, se o crime né, que ele cometeu previa reclusão de X tempo, ele deveria cumprir X tempo e não morrer. Mas criminoso não deveria ter direito a nada. Aí a discussão é de outra natureza, certo? Professor, você é a favor de criminoso ter direito das coisas? Sim. Mas você acha que os caras deveriam ser para receber bolsa, não sei o quê? Não tenho condições para opinar de maneira assertiva sobre esse assunto. Agora, a questão é bem complicada, né? Professor, então o cara que te roubou, né, todo mundo já foi assaltado, né? Mas você gostaria que ele tivesse seus direitos? Veja, é claro que quando a pessoa comete algo contra você, você vai querer que ela se exploda, né? Isso é o normal. E eu também quero isso. Mas uma coisa é eu querer, outra coisa é como é que as coisas devem funcionar. Né? São duas coisas completamente diferentes. A gente tem que conseguir discernir isso aí, né? Vamos lá, o Brenner trouxe pergunta aí. Em Rousseau, o próprio cidadão aplicaria a lei que ele criou e ele mesmo julgaria os demais? Vamos lá, ótima questão, Brenner. Veja, quando ele fala que o próprio cidadão, é porque ele defende uma democracia direta ao invés de democracia representativa. Como é que funcionaria isso, Brenner? Pensa lá no Brexit. Você está ligado, né? Que rolou lá que o Reino Unido saiu da União Europeia. O que aconteceu lá? Eles fizeram um referendo, não sei se foi um referendo ou um plebiscito. A gente tem referendo e plebiscito aqui também, que é democracia direta. Mas, enfim,
Referendo e plebiscito são duas ocorrências de participação direta. A gente tem isso na nossa democracia também. Então, a gente teve aqui, por exemplo, sobre a questão de armar ou não a população. A gente teve isso quando a gente saiu da ditadura e foi voltar para a democracia. Houve um referendo, um plebiscito, agora não lembro exatamente, que queria saber qual era a forma de governo que a gente gostaria de seguir dali para frente, de 88 para frente. E escolhemos a democracia, de novo. Tá? Mas nós poderíamos, e tinha lá a opção, e teve gente que votou, para a monarquia. Então nós poderíamos ter virado a monarquia em 88 de novo, só para você saber, tá? Só para vocês terem uma noção. Isso é quando o povo decide para si mesmo. Então, naquele contexto, foi aberto ao povo para decidir sobre as suas próprias questões. É sobre isso que o Rousseau está falando. Que o correto seria isso. Que o povo decidisse para si mesmo. Como assim, professor? Como é que funcionaria isso? Vamos pegar um exemplo. Sabe quando teve lá aquela PEC de congelamento de gastos públicos que impede que você tenha ali um aumento dos investimentos em saúde, segurança e educação pelos próximos 20 anos, e ela começou lá em 2018, eu acho, se eu não me engano. Quem votou ela foram os deputados e senadores, que são os representantes no poder legislativo ali, né, a nível estadual e federal. Beleza? Numa democracia direta, quem votaria aquilo seriam os próprios cidadãos, nós mesmos. Ao invés deles votarem lá no Congresso, leia-se Câmara e Senado, né, nós votaríamos. Sacou? Então seria nesse sentido. Alguns países têm democracia direta, outros democracia representativa. No nosso caso é representativo. E aí tem prós e contras, né? A gente não vai ter tempo para entrar nisso aqui, mas é só para esclarecer esse ponto. E aí ele colocou aqui, ele mesmo, o próprio cidadão julgaria os demais? Veja, vamos diferenciar algumas coisas aí. O juiz, ele é um cidadão, mas ele não é um civil, ele é uma entidade jurídica. Certo? Então, aqui não é que todo mundo se julgaria, porque aqui eu estou falando do campo legislativo. No campo jurídico, cabe ao juiz julgar. Beleza? Professor, mas não tem júri popular? Tem. No júri popular, é isso que eu faço. Eu coloco para os indivíduos, não em praça pública, né? Eu não vou lá para a Praça 7 perguntar se o fulano tem que ser preso ou não, não é isso. Mas eu vou compor um júri dentro da população, né? E aí aqueles indivíduos vão decidir a sentença daquele sujeito que está sendo julgado. Então, por exemplo, no Brasil, tem júri popular? Tem bastante. Ir a júri popular costuma ser uma coisa boa? Pro criminoso não costuma não, tá? Porque a galera costuma pegar bem pesado ali, cair em cima, e aí o júri costuma, né, dar aquela fortalecida, aquela, né, boa em cima do cara. Beleza? Tranquilo aí? Respondidas as perguntas? Então, o Rousseau está trazendo uma perspectiva já moderna, certo? Professor, tem outras perspectivas modernas? Falamos sobre a do Hobbes, falamos a do Locke, mencionei o Montesquieu, falamos do Rousseau. De nada, Brenner. Nós temos a perspectiva do iluminismo alemão, ou prussiano, para ser mais preciso aqui, né? Que é a do Kant. Nós estamos falando aqui do francês, né? Século XVIII. O alemão já vai mais um pouquinho ali para o início do XIX, né? Na passagem do 18 para o 19, um pouquinho tardio ali, né? O esclarecimento, ou iluminismo alemão, germânico, né? O Kant, ele vai trazer uma ideia um pouco diferente, né? Por quê? Primeiro, porque o Kant tem uma perspectiva diferente. O Kant está trazendo aquela noção do... Primeiro, ele vai buscar na sua ética, e a ética kantiana, professor, Kant cai muito no Enem? Sim, a gente sabe disso. Quando cai, normalmente é sobre a ética? Normalmente é. Veja, no mais das vezes, também cai sobre a teoria do conhecimento. Quando não é sobre a teoria do conhecimento, normalmente é sobre a sua ética deontológica, a ética do dever, deontos, dever, do dever agir. Professor, como assim? Bom, nós falamos naquela primeira aula sobre teoria do conhecimento bastante sobre a sua obra Crítica da Razão Pura, né? Só que
essa razão pura, né, teórica ali, ela carece de uma aplicação, de uma dimensão prática. Então, a gente vai ter a crítica da razão prática, sua obra, onde ele vai tratar das questões éticas, né? Então, ele tenta, assim como ele pensa uma razão universal, ele tenta fazer, ou busca dentro da sua teoria, universalizar também a ética. Ou seja, assumir que seria possível atribuir preceitos, valores absolutamente universais, que caberiam para todos os casos. Veja, nós estávamos falando da influência do liberalismo em relação ao antigo regime, né, as questões do antigo regime, e sabemos que no antigo regime nós tínhamos ali uma diferenciação das leis, dos critérios de correção e valoração moral. O que era permitido a uns não era a outros. A forma como alguns, né, os plebeus, camponeses, né, o terceiro estado era julgado, era diferente da forma como o primeiro e segundo estado eram julgados, como o clero, como os nobres eram julgados. Havia um sistema de leis diferente. Havia um conjunto de critérios, um conjunto de atribuição de juízo de valor diferente. Isso vai desaparecer na medida em que, especialmente aqui no Kant, ele fala dessa questão universal. Ou seja, eu não quero dizer que é correto para uns e errado para outros. Se é correto para uns, é correto para todos. Se é errado para uns, é errado para todos. Certo? Isso fará com que a sua ética, né, formalista, porque ela não traz, então, o conteúdo da assertividade. Ela traz a forma de se chegar, né, a forma de corrigi-lo para se chegar no que é correto, no que é certo. Beleza? Ela seja criticada como uma ética vazia e, em alguns casos, inviável. O Kant está dizendo, olha, o que é certo deve seguir, né, imperativos, princípios, beleza? E esses princípios, eles são ordenados, eles são guiados, eles são pautados por coisas distintas. Os imperativos que são guiados pelas nossas vontades, nós, né, seres humanos dotados de vontades, são aqueles hipotéticos, são aqueles que não visam a ação por ela mesma. São aqueles, né, pautados por uma vontade má. A vontade boa é aquela que faz com que eu queira o que deve ser, né, querido, vamos dizer assim. São os imperativos categóricos. São aqueles que a ação visa a coisa por ela mesma. E o Kant está dizendo, o que é correto tem a intenção voltada para aquilo que está sendo determinado. E não para outras coisas. Tomando, então, as coisas sempre como fim em si mesmo. Nesse sentido, está dizendo, olha, o ser humano, para fazer a coisa certa, o que é certo para um é certo para todos, e quando faz o que faz, deve entender que aquilo deve poder ser aplicado de maneira irrestrita para todo mundo. Né? Aquela máxima universal para todos os seres racionais. Se na hora de agir, aquilo que você está fazendo pode ser feito por todos, sem nenhum prejuízo moral para ninguém, logo aquela ação é uma ação correta. Agora, como é que eu faço para saber isso? Via razão. É a razão que vai legislar nesse sentido. Certo? A razão que vai determinar. Agora, como é que eu vou saber? Né? Então, eu preciso de desenvolver a minha capacidade de uso da minha razão. Eu devo desenvolver a minha autonomia da razão. Veja, o Kant está dizendo, nós seres humanos somos seres racionais. Ah, então somos seres racionais quer dizer que nós sempre agimos racionalmente. Não, cuidado. Nós temos a possibilidade de agir racionalmente. Agir racionalmente é quando nós pautamos as nossas ações a partir de critérios racionais. Imperativo categórico.
Porque eu posso pautar as minhas ações a partir de questões não racionais, a partir, por exemplo, das minhas vontades. Imperativo, né? Hipotético. Certo? E aí, qual que é o ponto? Se faz necessário, então, o desenvolvimento dessa autonomia do pensamento. E que, consequentemente, nos permite ser livres, segundo Kant. Por quê? Porque quando eu ajo de acordo com a minha razão, eu não estou agindo de acordo com as determinações da minha natureza animal. Porque, veja, ele está falando, olha, nós, enquanto seres humanos, temos uma natureza primeira, que é aquela que cabe a todos os seres, aquilo que faz parte, né, das nossas condições mais básicas, mais fundamentais, primordiais. Mas o ser humano tem uma segunda natureza, que é essa natureza racional. Então eu preciso aprender a sobrepor a minha primeira natureza à minha segunda. Colocar uma sobre a outra, para agir racionalmente. Por que está falando isso? Porque, veja, nós seres humanos temos vontades, nós temos desejos, nós temos impulsos, nós temos coisas que fazem parte dessa condição animal. Essa condição, então, essa condição limitada, pautada, configurada ali, né, de acordo com essa natureza mais básica. Então ela pode nos levar a fazer certas coisas que não são corretas. A correção da ação se dá via razão. Então eu preciso desenvolver essa autonomia, eu preciso desenvolver o que ele vai chamar, ou pelo menos vai ser traduzido assim, de maioridade. Maioridade aqui não tem a ver com tempo. Maioridade aqui tem a ver com esclarecimento. O sujeito esclarecido é aquele capaz de fazer uso adequado da sua razão para determinar, né, as suas ações. Então, ser esclarecido depende de saber pensar por conta própria. Ou seja, eu entendo que aquilo é correto ou não por mim mesmo, quando eu paro para analisar aquilo a partir da razão, independente das consequências. Então, a ética kantiana, ela é uma ética que condena o consequencialismo. Eu não posso pensar na ação a partir das consequências. A ação é correta por ela mesma, independente das suas consequências. Então, se mentir é errado, mesmo que eu esteja mentindo para fazer, por um fim, né, ordeiro, justo, mentir continua sendo errado, aquela ação continua sendo errada. Certo? Então, o que o Kant está dizendo aqui? É fundamental que nós sejamos capazes de desenvolver essa autonomia do pensamento, especialmente de um ponto de vista político. Por que é fundamental isso? Para fazer a coisa certa. Porque, veja, teoricamente, se todos agíssemos segundo imperativos categóricos, racionais, portanto, nós teríamos uma sociedade coesa, saudável, justa, sem desigualdade. Isso é a teoria do Kant, tá? A teoria do Kant. Uma sociedade adequada do ponto de vista ético, do ponto de vista político, moral. Certo? Qual que é o problema? É que, de novo, não é porque somos racionais que necessariamente agimos racionalmente. Porque eu posso agir em conformidade à minha primeira natureza. Então eu posso fazer algo não porque eu estou ligado que aquilo é certo ou não. Eu posso fazer algo simplesmente porque eu quis. E às vezes fazer porque você quer significa fazer algo errado. Porque às vezes você quer uma coisa que não é uma coisa boa, que não é uma coisa certa. Daí a necessidade. Aí ele vai retomar aquele conceito lá de contrato social e estado de natureza. O Kant é um contratualista, né? O estado de natureza humana é um estado racional. Porém, nem sempre. Daí a necessidade de um contrato social que, né, vá impelir o indivíduo, em última instância, coagir o indivíduo
a ser racional. A cidadania, portanto, depende do desenvolvimento desse esclarecimento. Certo? Por quê? Porque, observe, pode ser que eu tenha um cidadão que não desenvolveu aquela vontade boa, que não é esclarecido, que não age racionalmente, que no exercício da sua liberdade, ele acabe, por ferir a liberdade dos outros. Vamos pegar um exemplo que eu já dei na aula, mas né, esse é um exemplo que eu acho que torna tudo muito claro. Vou pegar aqui o Barroso, já que ele tá aí e sempre foi o grande exemplo da turma. O Barroso tirou carteira, o Barroso saiu para aproveitar o último final de semana antes do fechamento do comércio, e ele é livre para isso, e ele falou, vou sair e vou aproveitar antes que feche tudo. Só que o Barroso foi imprudente. O Barroso deixou prevalecer a sua primeira natureza sobre a sua segunda. O Barroso saiu dirigindo e consumiu álcool. O Barroso está alcoolizado, mas precisa voltar para casa. O Barroso decide, então, julgar, né? Ele decide analisar o que é o correto a ser feito. O que eu vou fazer aqui? Eu bebi, mas eu preciso dirigir para voltar para casa. E aí ele começa a analisar a situação. Ah, peraí. O carro é meu. Eu tirei carteira. Estou autorizado a dirigir. O dinheiro, quem comprou a bebida fui eu. Quem bebeu fui eu. Eu sou cidadão, pago os meus impostos. O direito de ir e vir está aí, né? Para isso. Então, vou dirigir o meu carro na volta para minha casa, mesmo que a lei diga que eu não possa dirigir alcoolizado. Eu sou livre, eu posso dirigir, o carro é meu, eu faço o que quiser. Observe que nessa situação hipotética, o Barroso está colocando em risco cidadão de bem, cidadão de bem. O carro é meu, eu faço o que quiser. O Estado não pode intervir no meu carro, que eu comprei. Mas beleza, né? O Barroso está colocando em risco a vida das outras pessoas. Por exemplo, uma liberdade que o Brenner tem é a liberdade de, se for o caso, ficar ali na rua, trocando ideia, tomando um açaí suave. Tá calor, mesmo com chuva. O Brenner tá lá tomando um açaí dele. Eis que vem na rua, alcoolizado, altamente descontrolado, com o carro desgovernado, o Barroso. Colocando em risco, né, nesse caso aí, prestes a atropelar o Brenner. Colocando em risco a vida do Brenner. Ou seja, o mau uso da vontade na escolha da ação do Barroso vai prejudicar, né, o exercício da liberdade, que é um direito do Brenner. Ou seja, temos um problema. Daí o Kant está dizendo, se faz necessário, então, o contrato social que estabeleça regras. As leis para essa sociedade civil, a civilidade prevista ali, ela deve, por exemplo, ter uma regra que diz, não se pode dirigir alcoolizado. Por quê? Porque ainda que você esteja colocando em risco a sua vida, e colocar em risco a sua vida é algo seu, tudo bem, ok, é uma liberdade que você tem, não é exclusivamente a sua vida só que está, ou a sua liberdade que está sendo limitada aqui. Certo? Então, quando a lei prevê que, por exemplo, se o Barroso for pego dirigindo alcoolizado, ele pode ter a sua liberdade limitada, correto? Veja, o Barroso poderia falar, peraí, mas eu não sou livre, eu não sou um cidadão livre? O carro é meu, eu tirei carteira, eu não posso dirigir? Se eu fizer isso, eu vou ser preso? Então eu não estou vivendo, não existe liberdade. O ponto é que a liberdade é pautada pela lei, para justamente impedir que a sua liberdade fira a liberdade do outro. A sua liberdade, então, ela termina na liberdade do outro. Então, a lei impositiva, por exemplo,
ela vai servir para isso. Vamos pegar um outro exemplo, né, que é relacionado a isso, que eu acho que fica ajuda aí, né? Que fica claro. Você vira e fala, acho que eu dei esse exemplo na aula também, mas ele ajuda bastante. Você fala, eu tenho um filho, eu tenho um carro, eu quero carregar o meu filho, o Barroso, vamos pegar o Barroso de novo. O Barroso tem o carro dele, aquele mesmo carro lá que ele foi autuado, né? Passou um tempinho ali na prisão, pagou fiança, saiu, né? Tal. Mas o Barroso agora está com mulher e filho. Parabéns, Barroso, pela sua família. E o Barroso, cidadão de bem, vira e fala o seguinte: olha, eu não vou carregar o meu filho na cadeirinha. Eu vou levar o meu filho no banco de trás. E é isso. Porque o carro é meu, o filho é meu, entendeu? E eu levo meu filho onde ele quiser. Onde eu quiser levar. E ele gosta de ir pulando no banco, eu vou deixar ele pulando no banco, não vou pôr ele em cadeirinha. E eu quero ver o que vai acontecer. Aí o Estado vem, né, o governo vem e fala assim, olha, se você fizer isso, senhor Barroso, primeiro, nós podemos te multar, eventualmente podemos até apreender o seu carro, e se for o caso de, né, constatarmos que você está colocando colocando em risco a vida do seu filho, você pode até, né, em uma situação aí mais grave, perder a guarda do seu filho. Você fala, peraí, mas o filho não é meu? Primeiro, pessoas não são propriedades. Pessoas têm direitos. Então, quando você coloca em risco a vida do seu filho, o Estado pode intervir e tomar a guarda do seu filho, né? O conselho tutelar e tal pode atuar aí para fazer isso. Então, quando a lei funciona de forma impositiva, você poderia pensar assim, peraí, mas eu não sou livre para fazer as minhas escolhas, desde que elas, né, digam respeito apenas a você. Quando você começa a colocar em risco a vida ou a liberdade ou os direitos do outro cidadão, certo? Faz sentido, né? Pelo menos no entendimento do Kant, essa intervenção. Esse contrato social, então, ele prevê o quê? Uma intervenção para garantir o quê? Para garantir que você seja racional, ou pelo menos que você seja artificialmente racional. Eu estou te forçando a ser racional. Por quê? O que o Kant está dizendo? Quando você para pensar sobre a situação, você reconhece que não deveria ser o caso de que as pessoas possam levar os seus filhos sem cadeirinha, porque colocam em risco a vida deles, ou dirigir alcoolizados. Então, se eu analisar isso, eu sei que não é correto. Né? Eu entendo, mediante a análise racional, que não é correto. Como alguns não serão capazes ou não querem se submeter a essa análise, ou, né, seja qual motivo for, eu acabo por obrigando-os, esses cidadãos, né, regidos por esse conjunto de regras, a se submeterem a essa condição, né, para que seja, então, respeitada as questões coletivamente, na vida, né, em sociedade. Então, quando, por exemplo, você ouve ali, né, na televisão, desculpa, né, às vezes você vê na internet, né, que é o mais comum, coisas do tipo, STF determina que a vacinação será obrigatória. Obrigatória não quer dizer que eles vão correr atrás de você com a seringa, tá? Primeiro fica claro isso aí. Agora, você pode sofrer sanções diversas caso não se submeta ao ato de vacinação. Ou seja, exemplo, vamos supor que começa a vacinação mês que vem. Aí, ano que vem, eles façam o seguinte, você só pode ir no cinema se você apresentar o cartão de vacina. Ou você só pode ir num show se você apresentar o cartão de vacina. Aí, a obrigatoriedade vem nesse sentido. Se você não foi vacinado, você está colocando em risco não só a sua vida, mas os demais, né, do ponto de vista biológico da coisa. Então você não pode comparecer a eventos de grande público porque você não tem a comprovação de que você recebeu a vacina. Esse é o tipo de coisa que provavelmente vai aparecer lá na frente. Então você fala assim, não, mas eu quero ser aquele idiota bom mesmo, aquele idiota categórico. Eu quero ser aquele idiota com orgulho mesmo, aquele que veste a camisa e tal.
eu não vou vacinar mesmo, assim, não vou submeter a nada desse tipo. E aí? Bom, e aí que possivelmente você sofrerá restrições formais, né, dentro do seu convívio ali social com os demais em um futuro não tão distante. Né? Provavelmente é o que vai acontecer. Já está acontecendo, né? Em grande medida já está acontecendo, só que de maneira muito menos grave. Por exemplo, atualmente, no contexto que a gente está vivendo, se você vai viajar, por exemplo, você precisa de apresentar lá um teste negativo de não sei o quê. A gente sabe que na prática eles não são garantia de muita coisa, mas você já tem esse tipo de coisa. Máscara, por exemplo, né? Se você vai na academia, se você vai no estabelecimento comercial, se você vai no shopping hoje, você precisa estar usando a máscara. Caso contrário, eles não permitirão a sua entrada. Então você vai ter ali, por exemplo, uma limitação, né, vamos dizer assim, né, do uso da sua liberdade devido ao fato de você não acatar, né, não respeitar as regras impostas, né, para o convívio com os demais. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Está dando para entender aí, relacionar, associar? Tá tranquilo? Tá de boa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida, trazer algum exemplo? Tá, beleza. Então, o Kant está trazendo isso ali, né? Naquele período ali do final do século XVIII até o final do início do século XIX. Nós teremos um autor que também tem uma certa... que também tem relevância, né? E aparece com uma certa regularidade no Enem, que é o John Rawls. O John Rawls é um teórico liberal, né? Que vai apresentar uma teoria da justiça que vai ficar muito famosa. E eu vou até compartilhar a tela aqui para poder fazer um negocinho aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui. Peraí. Igual a gente fez naquela aula passada, né? Aqui eu estou trabalhando com muita coisa, então não dá nem tempo, mas no caso dele aqui dá para fazer isso. Então é esse cara aqui, ó. John Rawls. Então a gente vai ter a teoria da justiça dele. Opa. Associando também, né, entrando aí no mérito da questão da cidadania, ética e política, claro. Então ele vai trazer a seguinte ideia aqui, ó. Que, primeiro, uma coisa que vai, né, ser diferente na teoria dele, ele não vai enxergar a desigualdade necessariamente como um problema. A desigualdade só vai ser um problema se o modo pelo qual ela está ocorrendo diz respeito a um acesso desigual a oportunidades. Porque ele tá dizendo, o que ele vai dizer é o seguinte, olha, numa sociedade onde todo mundo tem as mesmas oportunidades, primeiro, ele está dizendo o seguinte, toda sociedade vai ter desigualdade. Mesmo numa sociedade onde todos têm a mesma oportunidade, alguns vão ter interesses diversos dos outros. Alguns vão querer mais, eventualmente, do que outros. Então, a desigualdade ela vai aparecer ali. O problema está se a desigualdade aparece não por causa de interesses, mas sim por falta de oportunidades. Beleza? Então, ele põe aqui, ó, as desigualdades sociais e econômicas. Opa, desculpa. Errei aqui o acento. E econômicas devem satisfazer duas condições. Devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis
a todos e tem de beneficiar os membros menos favorecidos da sociedade, que é o princípio da diferença. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, opa, ficou errado aqui, pronto. Que mesmo que haja desigualdade, né, pode até haver desigualdade, devem haver mecanismos, para que haja justiça, tá? A teoria da justiça. Devem haver mecanismos que garantam o seguinte, que se o Barroso tem condição de pagar pela faculdade, que ele pague e faça, né, e possa acessá-la, mas se o Brenner quiser fazer a faculdade, que ele tenha essa possibilidade. Caso ele não tenha como pagar, é dever do Estado pagar isso para ele. Ou garantir que ele tenha como fazer isso, seja de qual forma for, fornecendo uma bolsa, seja lá o que for. Mas peraí que deu um problema aqui. Ah, tá aqui. Apareceu, já sumiu aqui. Certo? Então ele prevê que a justiça ela ocorre quando, mesmo que haja desigualdade, eu tenha igualdade de acesso e favorecimento dos menos privilegiados. Então, observe como é que eu tenho uma visão aqui muito nova. Porque, historicamente, a gente estava até vendo, a gente vê isso até lá no Rousseau, o Rousseau está tratando da desigualdade como um sintoma de injustiça. Se é desigual, é injusto, ponto. O Rawls está dizendo o seguinte, olha, vai ser injusto se, além de ser desigual, ou se sendo desigual, for por desigualdade de acesso de oportunidade. Ou se, havendo a desigualdade, não tenha algum tipo de compensação. Porque se eu tenho desigualdade, mas tenho compensação e tenho igualdade de acesso, ainda assim eu posso ter justiça. Como assim, professor? Imagine a seguinte situação. Imagine que o Barroso queria fazer a faculdade e o Brenner também, e seja o mesmo curso. O Barroso tem como pagar, o Brenner não tem. Se ambos conseguirem cursar a mesma coisa, um pagando o outro não, ou um recebendo bolsa, ou um recebendo incentivo, ou enfim, eu tenho vamos dizer, esse sistema educacional ele é justo. Sim? Caso contrário, eu tenho um problema. O que determina, então, veja, ainda que um possa pagar e o outro não, se os dois estão fazendo, isso é justiça. Não é porque o Barroso tem como pagar e o outro não, que o sistema é injusto. Isso não faz o sistema injusto. Essa perspectiva é uma perspectiva muito nova, né? Ela é de natureza liberal, tá? Esse já não é o liberalismo clássico. Esse é um liberalismo mais, né, um liberalismo contemporâneo, mas um pouco diferente, né? Um pouco novo. Mas ela ganhou muita força. Esse autor ganhou muita relevância, por isso que ele aparece com, né, alguma frequência ali no Enem. Beleza? Então, colocando aqui, ó, colocando para cá, né, para completar. A desigualdade, segundo o Rawls, né, é inerente à condição humana em sociedade. Então lembra quando o Rousseau fala, o sujeito nasce bom, a sociedade o corrompe, e o corromper ali envolve a noção de desigualdade? O Rawls não está discordando nesse sentido, né? Ele não vai utilizar o termo corromper, mas ele está falando, olha, de fato, o sujeito está em sociedade, estando em sociedade haverá desigualdade, o que não quer dizer que isso é ruim. O ruim são aquelas outras coisas que a gente estava falando. Certo? Inerente à condição de sociedade. Uma vez que os indivíduos
Indivíduos são naturalmente autocentrados. Autocentrados não, deixa eu ver aqui. Os indivíduos possuem... Como é que eu vou colocar isso? Os indivíduos são, né, autointeressados. Logo, essa associação entre eles, ela pode ser adequada desde que ela respeite, né, a questão do acesso e a manutenção dos menos privilegiados. Correto? E aí ele vai trazer, né? E aí, deixa eu colocar uma citação aqui, que é justamente sobre a questão da justiça. Do lado de cá. Para trazer o exercício, né, de abstração filosófica que ele vai colocar, que é o do véu da ignorância. Deixa eu só colocar aqui. A justiça é a primeira das virtudes nas instituições sociais. Assim como a verdade é a primeira... primeira virtude para os sistemas de pensamento. Então, ela é fundamental, certo? E aí, o exercício que ele propõe para o entendimento pleno dessa teoria aqui resumida de forma muito grosseira, né? A teoria, obviamente, é muito mais elaborada, muito mais refinada do que isso que eu estou trazendo. A gente está falando aqui de revisão, né? Ele vai trazer o exercício do véu da ignorância. Veja, se você pudesse escolher onde, né, é um exercício de abstração, a gente sabe que isso aqui, né, é algo completamente inviável, mas se você pudesse escolher onde nascer, você escolheria o seu próprio país? Se a resposta é não, né, por que não? Porque, está dizendo, quando você pensa sobre essa escolha, se você imagina o seguinte, e se você nascesse na periferia do Brasil, você teria as mesmas oportunidades que você teve? E se você nascesse numa certa etnia, você teria as mesmas oportunidades? O mesmo acesso às coisas? Porque se a resposta for não, isso é um indicativo não de desigualdade, mas de um sistema injusto, de uma sociedade injusta. Porque ele vai falar o seguinte, isso é ele falando, tá? Quando eu faço essa pergunta lá nos anos 90, a resposta de geral seria, eu queria nascer na Dinamarca. Porque lá naquela época a Dinamarca era referência, não que eles estejam tão distantes, mas era referência mundial nisso, tá? Pelo menos do ponto de vista do John Rawls. Ele vai falar o seguinte, quando eu penso sobre isso, independente de onde eu nascer lá, da minha situação, eu vou ter acesso praticamente às mesmas coisas. Sendo, né, menos favorecido, mais favorecido, eu vou ter os mesmos acessos. Agora, se a resposta é não, você está vivendo num país injusto e as coisas precisam mudar nesse país. Veja, país aqui, ou cidade, ou estado, ou seja o que for. Tá? O Brenner trouxe uma pergunta aqui. Ele entra na questão também da disparidade entre as coisas. Por exemplo, uma escola particular tem um ensino melhor do que uma escola pública. Sim. Veja, se eu trato desse assunto, por exemplo, Brenner, uma escola particular tem um ensino melhor do que uma escola pública. Isso faz com que o aluno de escola particular ele tenha uma vantagem sobre o aluno de escola pública, por exemplo, num teste. É por isso que, desse ponto de vista, né, por exemplo, num vestibular da vida tipo Enem, eu coloco o sistema de cotas para aluno de escola pública. Por quê? Porque eu verifico e reconheço que nesse acesso ao ensino superior há uma desigualdade em questão de oportunidade. Daí, na tentativa de minimizar essa desigualdade, né, de oportunidade, eu coloco uma coisa como um sistema de cotas, por exemplo, que não resolve o problema, mas minimiza o sintoma
que é o, né, da desigualdade de acesso. Saca? Então, isso serve, eu falei o exemplo aqui do Enem, né, já que a gente está tratando de algo muito próximo da nossa realidade, mas isso serve para N coisas, né? Para bolsas sociais e coisas de natureza diversa. Percebe? Justamente por quê? Porque o problema, de novo, não é a desigualdade. Então, eu poderia falar assim, a escola pública, a escola particular tem o mesmo... A escola particular é melhor do que a escola pública. Ok, mas até que ponto? Porque se eu falar assim, ó, a escola particular tem um ensino melhor, mas na hora de fazer a avaliação, pegando nossa situação hoje, né? Na hora de fazer a avaliação, se eu uso 2 pesos e 2 medidas, o acesso é justo. Ou pelo menos é menos injusto do que seria se não tivesse o sistema de cotas. Por exemplo, para fazer uma defesa liberal do sistema de cotas. Existem defesas, né, e críticas das mais diversas correntes. Aqui nós estamos no campo do liberalismo, saca? Então, qual que seria o correto, professor? Bom, o correto fosse que tanto a escola particular quanto a pública tivessem uma educação de qualidade. Daí eu não precisaria de cotas. Sim? Mas aí por que alguém faria uma escola particular em detrimento de uma escola pública? Porque às vezes a particular teria algumas benesses, algumas vantagens, algumas coisas diferentes, e justamente por isso que ela cobraria mais por ser, né, por ter essas coisas. E algumas pessoas às vezes teriam um interesse maior ou menor em relação a isso. Sim? Então a escola ser melhor, no sentido educacional, cria essa disparidade. Se elas fossem iguais em termos de qualidade, né, qualitativamente, aí a situação seria outra, eu não precisaria de coisas como cotas. Então a cota resolve o problema da educação? Não. Ela resolve o problema, né, do acesso ao ensino superior. Resolve o problema? Não, desculpa, né? Estou aqui também exagerando. Ela minimiza a desigualdade de acesso ao ensino superior. E se faz necessária no sentido de uma defesa liberal em função da desigualdade do acesso a essa educação, né? Ou seja, como o próprio Brenner trouxe aí, a gente sabe que é verdade, a escola particular, ela dispõe ali de um ensino qualitativamente melhor do que na escola pública. Em função, por exemplo, de recursos, em função ali, né, de algumas questões aí bem específicas. Certo? Tranquilo até aqui? Alguém quer fazer alguma outra pergunta, falar alguma outra coisa? Deu para entender? Falamos de bastante gente, né? Deixa eu só pegar o meu caderno com as anotações aqui para fazer a seguinte menção. Nós estamos fechando, então, a 3ª aula de revisão, certo? De conteúdo. A 4ª e última aula, que vai ser sobre mundo do trabalho e ideologia, ela vai ocorrer dia 13. Dia 13 dá na quarta-feira. Então, quarta-feira, nesse mesmo link, de 10 a meio-dia, eu vou abordar aí os últimos conteúdos, né, dessa revisão. Vamos falar, então, de Durkheim, Weber, Sennett, Smith, Adam Smith, Marx e Foucault. Eu não sei se vai dar tempo, mas a gente dá um jeito aí, né? Para tratar das questões do mundo do trabalho e ideologia, né, que são os assuntos aí mais cobrados nos últimos 10 anos nas provas, né? Completando, fechando a 4ª aula, o 4º encontro, certo? Então, quarta-feira que vem, de 10 a meio-dia, eu estarei aqui tratando desses assuntos, falando desses autores. Beleza? Então, o Barroso, que já foi meu aluno aí, né? A aula do Pai Vitor, que eu falo o que vai cair, o que eu acho que vai cair, ela normalmente ocorre no curso regular, né? Então ela vai rolar no super intensivo. Ela vai rolar no super intensivo. Não fiz ela ainda não. Ela vai rolar semana que vem. Semana que vem é a última semana, porque o Enem já é no domingo, né? Ela vai rolar no super intensivo lá. Beleza? Demorou. Então, muito obrigado pela presença e participação de vocês.
se sintam convidados para a aula de quarta-feira, beleza? E também, né, se sintam livres para convidar quem vocês acharem que tem interesse. E nos vemos na quarta. Para alguns, nos vemos já na terça com a aula, né, do superintensivo. Tranquilo? De nada, eu que agradeço. Uma boa